Fórum Mídias de hoje, dia 3 de fevereiro de 2026. Enquanto muita gente já está se programando para onde vai viajar no carnaval, o que vai fazer no carnaval, qual a fantasia que vai vestir, o ministro Fachin já escolheu a fantasia vestal. Aqui estão as vestais. Quem eram as vestais? Eram virgens na Roma antiga que cuidavam de alimentar o fogo sagrado. Elas tinham que ser virgens e puras. E agora o ministro Fachin quer que o Supremo seja assim, que nem as vestais, virgens e puras. Para isso, o que ele fez? Chamou o diabo para dentro do STF. Botou a mídia lavajatista lá dentro para fazer um código de ética. Está aqui lá no Jornal Nacional de ontem, na abertura do ano judiciário, Fachin defende prioridade para código de conduta do STF e diz que é momento de autocorreção. Olha só, a gente estava com uma imagem ótima do STF. O STF botou na cadeia o criminoso golpista e, pela primeira vez, generais 4 estrelas e um almirante. Mas o Fachin acha que o STF está dando muita bandeira na pista. Então tem que fazer uma autocorreção. O protagonismo tem seu ônus e efeitos para a legitimidade institucional. Os ministros respondem pelas escolhas que fazem, as decisões que nós tomamos, os casos que priorizamos, a forma como nos comunicamos, tudo isso importa. Claro, e agora vamos chamar o Globo, Estadão, o Jornal Nacional, a Veja, o UOL, todos eles para dizerem como o STF tem que se comportar. Que beleza! Isso aqui, palavras do Fachin, selecionadas pelo Jornal Nacional ontem. Entendo que o desafio é diferente. Em termos específicos, a questão é de saber se já chegou a hora de o tribunal sinalizar, por seus atos próprios, que o momento é outro. Olha só que frase. Se já chegou a hora de sinalizar que o momento é outro. Que outro? Minha convicção é que esse momento chegou. A fase agora é de retomada plena da construção institucional de longo prazo. Uma frase que não diz nada. É certo que este Supremo foi impulsionado e, ao mesmo tempo, colocou-se em direção ao centro do sistema institucional das decisões do Estado de Direito democrático. Graças a Deus, né? Felizmente, esteve à altura do desafio, digo eu. Né? Nos momentos críticos, segue o Fachin, como na defesa do processo eleitoral e das urnas, o tribunal atuou para impedir erosões constitucionais. Sem embargo desses reconhecimentos, o momento histórico é também de ponderações e de autocorreção. Por quê? É hora de um reencontro com o sentido essencial da República, da tripartição real de poderes e da convivência harmônica e independente com o equilíbrio institucional. Somos todos chamados a essa arena. O Brasil tem um encontro marcado com sua melhoria institucional. Temos um sistema representativo que precisa recuperar sua capacidade de processar as demandas da sociedade. Temos instituições de controle que precisam funcionar melhor. Temos uma cultura política que ainda não consolidou plenamente os valores republicanos. E temos, sobretudo, uma dívida histórica com os excluídos.
Há muito por fazer. Ana, não me parece ele falando aqui que isso aqui seria uma crítica perfeita lá para o legislativo e não para o judiciário? O que o judiciário tem a ver Exatamente. com dívida histórica com os excluídos? O judiciário só é para julgar os casos que chegam lá. Não é? Temos um sistema, como ele diz, um sistema representativo que precisa recuperar sua capacidade de processar as demandas. Quem processa a demanda da sociedade não é o STF. O STF cuida dos problemas jurídicos. Demanda da sociedade é o presidente da República, é o executivo e é o legislativo. Temos instituições de controle que precisam funcionar melhor, é verdade. Temos uma cultura política que ainda não consolidou plenamente os valores republicanos, e não é orçamento secreto, que é coisa mais isso, mas o Supremo está agindo para corrigir isso, mas ele quer corrigir o Supremo. Entendo que é tempo também de rememorar limites. Ele está querendo se autoimpor limites ao STF. O ordenamento jurídico brasileiro é funcional, inclusive no enfrentamento de ilícitos no sistema financeiro. Eventuais práticas irregulares encontram resposta adequada nos mecanismos próprios de supervisão, fiscalização e sanção. Não é verdade, tanto que houve o caso Master. Senão, as práticas irregulares, que ele diz que encontram resposta adequada, não foram. O Banco Central não acompanhou devidamente o caso Master. A criação de soluções à margem das instituições compromete a segurança jurídica, a previsibilidade regulatória e a separação de poderes, com potencial de erosão da confiança pública e do próprio funcionamento do mercado. Olha a preocupação dele. Mas que, Fachin, você é que com esse código de ética vai fazer isso tudo, comprometer a segurança jurídica, a previsibilidade regulatória e a separação de poderes. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também discursou ontem. O presidente disse que as instituições cumpriram seu papel na defesa da democracia. Olha a diferença do que disse o Fachin, que é o presidente do Supremo, e o presidente da República sobre o Supremo. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional, defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. Por agirem de acordo com as leis, ministras e ministros dessa Suprema Corte enfrentaram toda sorte de pressões e até ameaças de morte. E o Fachin fala que o problema é resolver do STF. O Lula colocou a situação perfeitamente. Houve uma invasão do Supremo em 8 de janeiro, quebraram tudo. Havia ameaça de morte no plano golpista, execução do ministro Alexandre de Moraes. É o código de ética que vocês têm que estudar. Esse é de bom tom ser assassinado ou não? O jurista Lênio Streck, que eu sempre procuro nas horas, né? Será que não sou eu que estou delirando? O jurista Lênio Streck vai no mesmo sentido. Para ele, essa iniciativa surge em um momento de forte cerco ao judiciário e pode ser interpretada como mais um elemento de pressão sobre a corte. Tratar disso agora é botar lenha na fogueira, é apagar fogo com gasolina, afirmou Lênio Streck. Isso foi uma matéria, uma entrevista do ministro no 247. Ao abordar diretamente a ideia de um código de conduta,
O jurista afirmou não ser contrário à sua existência. O Lênio é ótimo, né? Olha a ironia. Ele não é contrário à sua existência em termos abstratos, mas relativizou sua eficiência prática. Aspas. Eu sou a favor, assim como eu sou contra a corrupção ou contra o racismo. Quem seria contra um código de conduta? Em seguida ponderou. Isso é o tipo de direito fofo. Se não houver sanção, não funciona. Segundo Streck, códigos dessa natureza costumam tratar de aspectos comportamentais e morais, mas não enfrentam os problemas estruturais que afetam o sistema da justiça. Um código não é uma lei. A lei impõe sanções. O código diz como se vestir, o que não fazer, se não tiver punição, vira recomendação. Disse, acrescentando que o debate relevante deveria se concentrar em mudanças legislativas. Se eles não estão satisfeitos com o Supremo, não é o Supremo que tem que retocar a maquiagem. Os deputados, os congressistas, que mudem a lei. Mudem a lei. Enquadrem os ministros, coloquem lá que a pessoa, para ser ministro do Supremo, não pode ter filho que advogue, não pode ter congresso no exterior. Ponha na lei que eles não vão poder fazer. Agora, eles é que têm que se autorregular, se autoconter, se auto-isso, e se colocarem em julgamento em praça pública, os ministros agora diante da mídia lavajatista, em ano eleitoral, que vai vir com tudo, com sangue nos olhos, agora que eles convidaram Vocês sabem que, na lenda, o vampiro só entra na casa quando é convidado. Se você não convidar, ele não entra. E o Fachin mandou, venham, convidou. O diabo, o vampiro, vai todo mundo lá para dentro agora. Agora aguenta, Fachin. E aí, qual é a covardia? Bota uma mulher para cuidar do caso. Num mundo machista, com a direita extremamente fascista e machista, vai todo mundo para cima da ministra Carmen para ver qual o relatório que ela vai fazer disso. Vai apanhar de tudo que é lado. O jurista também demonstrou preocupação com a ideia da autocontenção do Supremo como resposta às críticas políticas. Para ele, há uma confusão estratégica ao associar a ética institucional com a limitação do poder, do papel constitucional da Corte. Aspas. O que me preocupa é o cerco ao Supremo para que ele se contenha. Quando se diz que o Supremo precisa se conter, porque senão será contido, isso é grave, alertou. Na entrevista, Streck argumentou que o STF exerce um papel central na correção de inconstitucionalidades e que enfraquecê-lo pode trazer consequências sérias para a democracia. Aspas. Os Supremos do mundo são poderosos. Você não corrige problemas da jurisdição colocando a corte em autocontenção permanente, afirmou. Como exemplo, citou a atuação do Judiciário dos Estados Unidos em decisões históricas contra a segregação racial, que, segundo ele, não teriam ocorrido sem uma Suprema Corte ativa. O professor também criticou a narrativa segundo a qual o Supremo seria excessivamente intervencionista. Para Streck, parte dessa percepção decorre de falhas acumuladas nas instâncias inferiores. Se um furto de botijão de gás chega ao Supremo, é porque todo mundo errou antes. O promotor que o denunciou, o juiz que condenou, o tribunal que manteve. As pessoas criticam o rio por ser caudaloso, mas não olham para as margens que o apertam. O rio por ser violento, né? O texto do Brecht falam do rio por ser violento, mas não olham as margens que o comprimem, né? Agora, isso tudo a gente sabe porque está acontecendo, essa afrouxada, sabe o que vem para cima aí, né? Afrouxar, olha, Bolsonaro e 7 réus
generais, almirantes, eles querem tirar esse pessoal da cadeia. Temos o caso Master, onde tem a Globo, onde tem vários políticos envolvidos, todo mundo já sabe, pelas investigações que estão correndo, que vem muita coisa por aí. E temos isso aqui, ó. Flávio Dino manda auditar 470 milhões em emendas. O ministro ordenou que a CGU realize auditoria sobre 640 emendas parlamentares. A falta de rastreabilidade, segundo o TCU, atinge 81% dos repasses nos últimos 6 anos. É a balbúrdia do legislativo, a mamata que pega eles todos, os presidentes da Câmara e do Senado, e mais os ex-presidentes, mais o Arthur Lira, todo mundo, o ministro Dino já puxou a pena e vieram galinhas de todos os tipos, galinhas gordas, magras, galinhas pretas, brancas, coloridas. E eles querem um STF fraco, como disse o Alcolumbre, cada um no seu quadrado. Como disse o Mota, as emendas são os direitos dos parlamentares, certo? As emendas são os direitos, mas não podem ser impositivas desse jeito. As emendas não podem ser feitas sem transparência. Qual o deputado, para onde, para quem e com que objetivo. O dinheiro público não é para ser usado do jeito que o deputado quer. Tem que haver transparência, a sociedade tem que saber tudinho. E é isto que um STF fraco e cuidando de retocar a maquiagem para não parecer violento e querendo engolir todo mundo, com o Alexandre de Moraes, ditador, e agora o Flávio Dino, vigiando as emendas dos pobres parlamentares que querem apenas atender. Se eles querem que as emendas atendam realmente o povo, mostre. Fala, olha, enviei 1 milhão, como disse o Nicolas. O Nicolas enviou 1,5 milhão através do tio, mas nem disse que o cara era tio. Esse senhor aqui, ele não disse que era tio dele. E agora, até hoje, não mostrou para onde foi aquele 1,5 milhão, onde foi usado, que ele disse que era para saúde e asfaltamento. No entanto, a gente descobriu logo depois que essa pessoa para que ele deu dinheiro era o tio dele. E em seguida a gente descobre que o filho desse tio, ou seja, o primo dele, é traficante que foi preso com grande quantidade de maconha e uma quantidade de cocaína no carro. E isso é que tem que ficar esclarecido. Para onde foi o dinheiro e se foi devidamente usado para o seu fim definido. E não esta palhaçada que o Fachin inaugurou ontem, para tristeza. Vamos ter um ano pesado, porque temos Fachin na presidência, um pusilânime lavajatista na presidência do Supremo. E vamos ter no TSE Nunes Marques de presidente e André Mendonça de vice. Já viram que o ano vai ser lenha. E Pablo Marçal trabalhando nas redes de Flávio Bolsonaro com inteligência artificial e fake news de montão. Já vimos o que vai ser a eleição este ano, né? Foi isto o Fórum Mídias de hoje, que a partir das 14 horas está como um corte aqui na TV Fórum. Muito bom, Melo, obrigada. Muita gente aqui do chat lembrou disso aqui, olha. Aqui o Gilmar Mendes. O Fachin é nosso. Deixa eu voltar aqui. Aqui o Gilmar Mendes está lendo as mensagens, né? Lá entre o Deltan Dallagnol e os procuradores. Vaza Jato. O Fachin é nosso.
É isto. É a famosa, o famoso ahá, o faquinha é nosso. Tem muita gente que... faquinha é nosso. Tem Mas muita gente que está lembrando.